Olá, pessoal. É um prazer tê-los aqui novamente em nosso novo episódio do podcast. Hoje com a presença ilustre, né? A gente tem o professor Jefferson Gonzalez, pesquisador da área de educação, que também trabalhou o tema, né, de tecnologias na sua tese de doutorado. Professor, agradeço desde já a presença aqui no nosso podcast. Espero que tenhamos um bom diálogo. Bom dia, João Marcelo. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É uma oportunidade de diálogo importantíssima. Sim. Então, para a gente começar, vou passar o currículo, né, Lattes do professor Jefferson. O professor possui graduação em Pedagogia pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, USP. Especialização em EAD pela Uniceb. Especialização em Design Instrucional pela Universidade Federal de Itajubá, Unifei. Mestrado em Educação pela Faculdade de Educação Unicamp e doutorado em Educação pela Faculdade de Educação Unicamp. Tem experiência como professor do ensino superior na educação básica. Atualmente é professor EBTT Educação Pedagógica no Instituto Federal de São Paulo, IFSP, campus Hortolândia. Como pesquisador e docente, tem experiência na área de educação, com ênfase em filosofia e história da educação, atuando principalmente nos seguintes temas: educação brasileira, movimentos sociais e educação, política educacional e legislação, história da educação, historiografia e educação, educação popular e cultura popular, educação e tecnologia. Então a gente percebe que o professor tem ampla experiência, né, quando o assunto é educação. Então a gente já começa esse nosso bate-papo falando qual que é o interesse, professor, quando o senhor começou a pesquisar, né, principalmente na sua tese, essa temática, né, de tecnologias e na educação. A gente estava até falando antes aqui, né, de entrar na gravação, que faltam trabalhos, né, a respeito, uma criticidade a respeito dessa introdução tecnológica na educação, principalmente, né, o nosso tema aqui, na educação básica. E a gente está vendo atualmente, né, principalmente os nossos jovens, né, hoje antenados na tecnologia, e alguns movimentos, né, até perigosos dos governos, uma inserção rápida, né, de recursos tecnológicos nas escolas, sem um processo de formação dos professores, o impacto, né, que isso tem na formação dos nossos estudantes. Então, como foi o interesse, professor, inicial, né, do senhor para pesquisar essa área? Ok. Então, eu trabalhei quase 10 anos na educação básica, né, com os pequenos, né, trabalhei com maternal, com educação infantil em geral, com primeiros anos do ensino fundamental. E naquele momento, ali por volta de 2008, 2009, estava se começando um movimento muito forte de introdução das tecnologias na educação. Na rede municipal na qual eu trabalhava, foi contratada uma empresa privada, montaram-se os laboratórios nas escolas e nós éramos obrigados a, 1 hora por semana, levar os alunos aos laboratórios de informática e também nos nossos tempos de estudo, né, nas horas que a gente tem de preparação de aula, né, cada lugar chama de um jeito, né, HTPC, né, hora pedagógica, né, hora de trabalho pedagógico, a gente era obrigado também a ir fazer os cursos que essa empresa oferecia, né, e isso eu já comecei a ter uma curiosidade de entender esse processo, né. Naquele momento eu estava fazendo mestrado, e no mestrado eu estudei os movimentos de educação e cultura popular na década de 60. E os movimentos acabam com a ditadura militar, né? Então tem o golpe e os movimentos são extinguidos. No lugar vem, né, como grande movimento de alfabetização, vem o Mobral, né? O Movimento Brasileiro de Alfabetização. Então, dando sequência ao meu trabalho do mestrado, eu comecei a perceber, olha, aqui tem uma coisa interessante, né? Porque aí o Mobral é todo pensado dentro de uma lógica tecnicista, ou seja, né, com centralidade nas técnicas e nas tecnologias daquele período, né? Aulas via rádio, uma centralização no planejamento, né? E aí ali eu comecei a pensar numa tese para apresentar, numa hipótese, né? E num projeto para apresentar como pesquisa de doutoramento. Então, foi isso que me despertou, e aí nesse mesmo momento eu comecei a dar aula numa universidade que tinha um setor EAD, e aí eu fui dar aula EAD, e aí nós fizemos uma pós em EAD, né? Logo em seguida eu fiz uma pós em design institucional,
que aí também me abriu muito, porque nessa pós em design institucional era uma pós em educação, né, na área de educação, mas todos os professores eram engenheiros. E aí eu fiquei pensando, poxa, né, vários engenheiros falando sobre educação e de uma forma unidirecional, né, de um pensamento único, no sentido do uso das tecnologias. Então foi nesse sentido que aguçou a minha curiosidade e eu comecei as minhas pesquisas nesse campo. Olha só que legal. Professor, na minha análise, né, que eu estou fazendo, vou defender agora em março, né, minha dissertação, eu observei que eu analisei 69 dissertações, né, de mestrados profissionais, tanto em educação como em tecnologia e educação. Eu percebi que ao fazer as análises, tanto os pesquisadores, na própria dissertação e nos produtos educacionais, eles trabalhavam a questão da inserção, né, das tecnologias no ensino básico, mas com um olhar tecnicista, de como usar determinado equipamento, como usar determinado aplicativo, até os cursos de formações, né, que eram oferecidos, por exemplo, né, em vários produtos educacionais, eram como que o professor pode utilizar tal aplicativo em tal matéria, em tal disciplina, e eu senti falta, coloco até isso na dissertação, de uma análise crítica com embasamento teórico, né? No caso, eu utilizo a pedagogia histórico-crítica, e eu senti essa falta, né? Dissertações de programas, né, de mestrados em educação que não trabalhavam isso. Então, qual que seria a importância da gente ter um embasamento teórico sólido, né? Eu falo como professor, tanto pesquisador quanto, né, no caso, como atuo na educação básica. Qual que é a importância da gente ter, ao utilizar as tecnologias, um embasamento teórico sólido, né, de saber o porquê que eu estou utilizando aquilo, o que aquilo influencia no processo de ensino-aprendizagem, né, dos estudantes? O senhor pode falar sobre isso? Certo. Não, a questão do embasamento teórico ela é essencial e ela está diretamente relacionada à nossa concepção política, né? A gente vive um momento que eles querem apagar essa base política, né? Política no sentido de compreensão de mundo, né? De como a gente enxerga o mundo que a gente tem e o mundo que a gente quer, né? E a educação ela está diretamente relacionada a isso, né? Porque a educação trabalha diretamente com a formação de sujeitos, e são os sujeitos que vão construir essa sociedade. Então a gente tem a primeira questão que toda ação política, toda ação pedagógica, ela tem um posicionamento político que a embasa, né? Então sempre quando a gente vai trabalhar, a gente tem que pensar que mundo a gente quer. O que acontece é que quando a gente não tem esse embasamento teórico, a gente é levado por concepções que não são nossas, muitas vezes, né? E aí não se vai à raiz dos problemas. Pega algo superficial, né? Fica ali na superfície, né? Na expressão do fenômeno somente, e a gente não consegue ir à raiz dos problemas. Então, quando a gente vê a tecnologia e o trabalho com a tecnologia sendo saudado, né, como uma grande novidade, como algo sempre positivo na educação, a gente tem que procurar saber, né, positivo para quem? Né? Acho que é uma questão, né? É algo positivo? É algo bom? Bom para quem? Né? E é nesse sentido que a gente precisa sempre estar buscando o que determina esse uso. O que faz o uso de tecnologia estar centralizado numa proposta pedagógica, né? Quais são as concepções filosóficas, né, teóricas, que embasam essa concepção pedagógica, né? Eu tenho dito muito que a técnica e a tecnologia em si, ela não tem um posicionamento político, né? Quem dá esse posicionamento político é a forma, é o uso, né, que a gente vai fazer dessas técnicas e tecnologias. E isso é importante para a gente evitar tanto o comportamento tecnófilo, né, ou seja, a tecnologia é boa e não tem o que se discutir, né, a tecnologia é sempre boa, mas para evitar também um tecnófobo, né, ou seja, não vou usar a tecnologia de jeito nenhum porque tecnologia é do mal, né. Então, a gente perder essa ideia, né? E conseguir compreender, em cada momento que eu vou usar a tecnologia, por que eu estou usando, qual é o conteúdo que eu estou trabalhando, qual conteúdo vai ser transmitido, né? Quem é o destinatário desse conteúdo, para a gente pensar
quais técnicas e quais tecnologias a gente usa. Isso sem imposição, né? Lembrando que o professor ele deve ser responsável, né, por essas decisões e não vir de cima, né? Como a gente disse antes, né, como acontecia no Mobral, no tecnicismo, e como acontece hoje dentro de uma lógica neotecnicista, né, na pedagogia das competências, enfim, onde há um planejamento para uma equipe de técnicos e o professor é um mero executor na sala de aula. Sim, você até disse, né, essa questão do positivo. Eu vi muitas falas, né, nas dissertações que eu analisei da questão de eficácia, porque a tecnologia é eficaz, tal método é eficaz. É importante a gente compreender, né, o que é eficaz nessa sociedade que a gente vive hoje, né, uma sociedade capitalista, eficaz para quem, né? Entender até o papel social que a escola desempenha, né, na vida dos estudantes. Professor, o tema da sua tese é das máquinas de ensinar aos objetivos virtuais de aprendizagem, tecnicismo e neotecnicismo na educação brasileira. Lendo por cima ali mais ou menos, eu percebi que o senhor trabalha um pouco sobre a relação entre técnica, tecnologia e educação. O senhor podia falar mais ou menos, né, o que seria, qual a relação, né, desses três conceitos? Eu pego uma ideia de técnica enquanto um conjunto determinado de ações, né, visando determinado fim, né? Então, aí a técnica ela estaria no sentido de como se organizam os processos, né? E a tecnologia, numa definição clássica, eu trabalho com a ideia da aplicação técnica, da técnica nos processos produtivos. E vou para o caminho de entender a tecnologia hoje num sentido mais dos artefatos tecnológicos, né? Por isso que é das máquinas de ensinar aos objetos virtuais de aprendizagem, né? Então a gente tem a questão das técnicas mesmo, né? De como, por exemplo, se a gente pensar as metodologias ativas, né? Metodologias ativas é um conjunto de técnicas ali, né? Se a gente pensar o uso de determinado software, né? Então a gente vai ter a aplicação de uma tecnologia na educação. Mas, na verdade, durante a tese eu nem faço muito essa distinção, porque a minha ideia é pegar a raiz desse pensamento, né? Como ele foi se construindo, né? Como ele foi sendo hegemônico, né? Se tornando hegemônico no momento atual, né? Na determinação das diretrizes do trabalho pedagógico no país. Então, pensar sempre assim. E aí, a tese que eu defendo é que a forma como as tecnologias estão sendo utilizadas, elas têm um duplo caráter, né? Um caráter que é objetivo, no sentido de eu vou, com as tecnologias, aumentar a exploração do professor, né? Exploração do trabalho, porque a gente sabe que hoje a gente trabalha 24 horas, né? Nosso WhatsApp está ali apitando o tempo todo. Inclusive o meu agora já deu umas apitadas aqui da coordenação pedindo, né, algo que eu não consegui visualizar, mas enfim, né? Então a gente trabalha o tempo todo e não só o tempo que a gente está na escola. Há também, dentro dessa questão objetiva, a questão da mercadoria tecnologia, né? E aí eu trabalho com Marx quando ele vai dizer o seguinte: olha, essa questão de que é o consumo que vai determinar a produção, ou seja, o que as pessoas consomem vai ser produzido, não é verdade, né? Marx vai falar, a própria produção determina o consumo. Ou seja, eu produzo tecnologia e eu tenho que criar a necessidade dessa tecnologia. Então, quando a gente vê aí uma gama de seminários, uma gama de autores, muitas vezes patrocinados por empresas de tecnologia, defendendo o uso, né, das tecnologias de qualquer forma na escola, né? Ou seja, isso aí também está ligado à questão da mercadoria tecnologia. Por outro lado, ou pelo mesmo, no caso, né, é a questão subjetiva, né, que é um controle da formação dos sujeitos. Então, as tecnologias, elas estão sendo utilizadas muito no sentido desse controle da formação. Vamos lembrar lá o Skinner, na década de 50, 60, quando ele escreve o seu livro Tecnologia Educacional, né, ele vai propor as máquinas de ensinar, na verdade é outro autor anterior que propõe, mas ele vira um entusiasta das máquinas de ensinar. E o entusiasmo dele é qual?
olha, vamos ter menos interferência dos professores no processo educativo. Né? Por quê? Porque você vai ter ali, né, uma programação dessa máquina de ensinar, né? O aluno vai aprender por ele mesmo, a própria máquina vai dar o feedback e a intervenção do professor vai ser mínima. Ou seja, a gente consegue fazer um ensino mais objetivo, né, segundo o Skinner, porque por Skinner, o grande problema da educação é que os professores estão mais preocupados em discutir filosofias do que a eficácia, né, da educação. Então, para ele, discutir filosofia, discutir os objetivos, as finalidades educacionais, é perda de tempo. Né? E você percebe muito isso no discurso atual. Né? Quando a gente quer fazer uma discussão mais aprofundada, não se faz. Né? É tudo imediato, é tudo o que precisa ser útil. Buscando resultados, né, no final do ano, para atingir índices. Isso, avaliações em larga escala, né, preparar para o trabalho imediato também do sujeito. Né? Então, a gente percebe que há um controle muito grande da formação dos sujeitos. Né? Então, essa foi a tese que eu trabalhei aí, né? Esse duplo aspecto das tecnologias na educação. Olha que legal, professor. Já pegando o gancho disso aí, né? Se a gente for pegar, por exemplo, eu atuo há 5 anos, né, na rede básica do estado de São Paulo, a gente percebe, como eu disse inicialmente, que a cada ano o professor está sendo obrigado, né, a trabalhar, a se adequar aos modelos tecnológicos que estão sendo impostos. Inclusive, até discutir, né, com o professor Fernando, que vai ser o próximo episódio nosso, e ele fala dessa questão de que, se a gente for pensar, o nosso secretário atual de Educação, ele é sócio de uma empresa que cede equipamentos tecnológicos, recursos tecnológicos para o governo do estado. Olha só, então tem um conflito de interesses ali. Nesse sentido, a gente até já falou um pouco aqui, como que nós, professores, né, a gente, querendo ou não, recebe cobranças, seja imediata ali na própria escola, né, da direção, da coordenação, seja ao nível, né, estadual, da própria SEDUC. Como que nós agimos em relação ao nosso papel ali com o aluno, a partir do momento, né, que, como o senhor coloca, vai chegar uma época que praticamente a gente vai ser só um monitor que vai ligar uma televisão, né, e vai estar ali passando, né, o conteúdo. Como que nós, professores, agimos, né, nesse contexto? Certo. Nós temos uma questão que ela é bem complexa no sentido que a gente trabalha com pessoas, né? Sim. E aí a gente tem uma dificuldade que, primeiro, eu entendo que nada vai se mudar somente no campo da educação. É lógico que a gente trabalha na educação e a sala de aula é um espaço importantíssimo de luta, a escola é um espaço importantíssimo de luta. No entanto, essas determinações, como elas estão no âmbito de uma política maior, né, essas lutas têm que se dar nesse âmbito também. Né? Então, acho que uma luta sindical é importantíssima, uma luta de participação em conselhos municipais, conselhos estaduais, né? Tivemos a CONAI agora, né? É importantíssimo para que se faça essa luta também. Mas no âmbito da escola, a gente tem contradições. Né? Então, nós temos hoje uma carreira docente onde o professor fica esgotado. Né? Eu tenho alunos de segundo ano na licenciatura em matemática que já dão 40 horas de aula no estado. Né? E depois vem à noite para fazer a graduação. Né? Então, esse professor está esgotado. E aí, chegam para ele com aulas prontas, com material pronto, né? Muitas vezes, por esse cansaço, né? E esse cansaço é intencional, vamos pensar nisso também, né? Não é nada que... não, a questão é intencional, é projeto, né? Ele aceita e não vai fazer a crítica devida. Por outro lado, né, a gente vê, eu trabalho também numa pós-graduação destinada a professores da rede estadual, e eles relatam muito, primeiro, né, esse enfrentamento. O que a gente diz é o seguinte: o professor, ele tem liberdade de cátedra, né? E ele tem liberdade de pensamento e liberdade sobre o seu planejamento educacional. No entanto, a gente sabe que isso é difícil de impor, principalmente quando a relação é precária. Né? Falando de São Paulo, né, a gente tem muitos professores, vou chutar aí que é a maioria, não tenho o dado correto, que são contratados, não são concursados, não são efetivos. Né? Então, essa relação com
com os dirigentes educacionais, é uma relação que já é mais complicada, né? Mas nós temos que ter ideia que a gente tem esse direito, que nós podemos falar, ó, meu planejamento sou eu que vou fazer, né? Por exemplo, alguns relatos de alunos dizendo aqui no estado de São Paulo, né, que chegam os slides prontos, né? Então e eles têm que fazer uma sequência. Então, assim, são 6 slides, e aí ele tem que entrar no sistema para mostrar que ele está usando o slide, né? E ele usa 6 slides. Na 7ª aula, ele tem que ir para o Academicam, né? Ele vai acessar o Khan Academy, né? Acessar o Khan Academy e tem que trabalhar o Khan Academy. Ou seja, né, é um tecnicismo aí, eu não vou chamar isso nem de neotecnicismo, porque isso é um tecnicismo na raiz, né? Ou seja, um planejamento todo feito fora do espaço escolar, né? Imposto aos professores, e um controle total sobre o conteúdo, sobre o trabalho didático em geral, sobre as formas de avaliação. Então, assim, a gente tem, primeiro, compreender, buscar as possibilidades de crítica e se organizar para fazer essa crítica, porque individualmente também a gente vai ser muito difícil a gente alcançar algo. Sim, é como nadar contra a corrente sozinho, né? Professor, a gente está chegando aqui já no encerramento. Eu queria falar uma última questão. Como que a pedagogia histórico-crítica, se é que tem essa possibilidade, como que o senhor vê uma integração do uso das tecnologias na educação básica, no nosso caso, com essa integração dessa teoria pedagógica, que é uma teoria crítica, anti-hegemônica? Tem alguma possibilidade de conversar, né? Eu aplicar as tecnologias, mas ao mesmo tempo ter um olhar crítico, principalmente esse olhar da PHC? Sim, né? É nesse sentido que eu vou encerrar a minha tese, né? A minha tese, eu vou abrir um caminho aí, dando algumas pistas para que se comece ou que se aprofunde essa discussão, né? Lá no 5º capítulo da tese. Qual que é a minha compreensão? Primeiro, né, aquela citação do Skinner que eu falei, né, de que o grande problema da educação são as finalidades educacionais, é discutir finalidades, ele não quer discutir finalidades. Então, assim, para bater de frente e enfrentar, né, para enfrentar o neotecnicismo atual, acho que a primeira coisa é a gente subverter isso e falar, não, a gente vai discutir finalidades educacionais. Para que ensinar, por que ensinar, quem ensinar e o como ensinar, né? Então, a gente tem que ter muito evidente essas finalidades, né? E aí, a gente pensando em PHC, a gente tem uma finalidade essencial, que é a inserção ativa do sujeito na prática social, né? Então, a gente vai organizar toda a educação com esse objetivo geral, né? Inserção ativa do sujeito na prática social. Nós temos trabalhado na PHC hoje, né, com a chamada tríade, né? Tríade da organização didática, que seria forma, né, conteúdo, forma, destinatário, né? O conteúdo, a gente tem muitas discussões na pedagogia histórico-crítica de como definir um conteúdo, o que é um conteúdo, né? Porque a gente entende que a educação para a PHC é o trabalho de atualização histórico-cultural dos indivíduos, ou seja, é preciso que eles entrem em contato com aquilo que foi produzido histórica e coletivamente pelo conjunto dos sujeitos. Então, muita discussão sobre o conteúdo. A gente tem muitas discussões também no âmbito da psicologia da educação, nessa relação da PHC com a pedagogia, com a psicologia histórico-cultural, né, para se discutir quem é o destinatário da educação, né? Quem é esse aluno, né? Discutir o aluno real e não o aluno ideal, né? O aluno concreto, né? E não o aluno empírico. Enfim, mas no âmbito das formas a gente acaba tendo menos discussões, e é nesse âmbito das formas que eu entendo que entram as tecnologias, né? Então, quando a gente vai discutir a tecnologia na educação, a gente tem que sempre pensar nessa tríade, né? Ou seja, eu vou trabalhar com uma tecnologia, mas qual é o conteúdo que eu vou trabalhar e quem é o destinatário desse conteúdo? É lógico que isso tudo submetido ao nosso objetivo, à nossa finalidade, que é uma concepção política. Okay? Então, sem esquecer a concepção política, pensar qual é o conteúdo, qual é o destinatário e qual é a forma que eu vou utilizar para ensinar. Nesse sentido, não há tecnologia que não possa ser usada.
No entanto, ela tem que estar adequada aos seus objetivos educacionais, né? Os seus objetivos ali dentro do trabalho educativo. Então, muito se discute, por exemplo, se eu trabalhar por resolução de problemas, eu estou fugindo da pedagogia histórico-crítica porque eu estou entrando nas metodologias ativas, né? Primeiro, metodologia ativa não é método, né? Ela é um procedimento. Então, quando você trabalha por resolução de problemas, você não está fugindo da PHC. Pode ter momentos em que você trabalhe ali com resolução de problemas. O que não se pode é, por exemplo, pensar um curso todo organizado por resolução de problemas. Aí você está entrando em outro campo, né? Aí você está entrando no campo do neotecnicismo, né? Do neoescolanovismo, né? Da pedagogia das competências, enfim. Mas agora usar como uma técnica ali é outra questão, né? Eu tenho uma aula que eu vou inverter a sala de aula. Tranquilo, né? Agora eu não posso pensar um curso todo, porque existem, por exemplo, conteúdos conceituais que a aprendizagem ela vai se dar por transmissão, né? Transmissão e assimilação ativa dos alunos. Então, assim, sempre pensar a forma que eu vou usar, mas relacionada aos conteúdos, ao destinatário e submetido à nossa concepção política. Acho que pensando isso, a gente tem um caminho interessante para pensar o uso de tecnologias na educação. João Martins, agora de licença para você um minutinho, só para colocar uma outra questão aí também, que é o seguinte, que eu tenho percebido que eu pretendo trabalhar, mas eu não comecei aí. Que além das formas, pensar a tecnologia como conteúdo. Que isso é importantíssimo também, uma formação tecnológica para os nossos alunos, né? Para que eles não sejam meros consumidores da tecnologia, né? Mas que eles possam pensar a tecnologia enquanto uma construção humana, né? Porque muitas vezes a tecnologia nos é apresentada como algo mágico, né? E isso, quando é apresentado dessa forma, causa alienação, né? Por quê? Porque eu não compreendo a ação humana naquele processo. Então, acho que eu penso, e eu pretendo escrever ainda sobre isso, a tecnologia como conteúdo também é importantíssimo para que a gente humanize os processos, no sentido de entender que são criações humanas, e que são criações humanas, né, e que a gente pode aprender, que a gente pode desenvolver, que a gente pode melhorar, né, e que pode ser utilizado em favor de uma construção de uma sociedade mais humana também. Então, acho que é importantíssimo pensar também o caminho das tecnologias como conteúdo educacional. Perfeito, professor. Interessante, né? O próprio professor José Paulino Orso falava dessa questão de que, sem uma abordagem crítica, a gente se torna até a própria mercadoria. Assim como você falou no início, a gente acaba consumindo, né, essas tecnologias e o aluno, principalmente o estudante, né, nessa fase ali em que ele desenvolve, né, principalmente as funções psíquicas superiores, ele acaba ficando alienado, como você bem disse, né? Então é interessante esse ponto de vista, né, que você colocou aqui pra gente, né, esse olhar que a gente tem que ter também das tecnologias e não querendo também falar que é uma coisa nossa, que não posso usar, que é assombrosa e tal, e nem querendo fazer também uma defesa enfática, né, mas analisar criticamente, e aí a importância, né, como você bem disse, da pedagogia histórico-crítica, né, como uma teoria que dá esse embasamento para nós professores. Professor, agradeço imensamente a disponibilidade, né? Eu sei que está corrido, início das aulas agora, né? Eu já começo amanhã também. Então agradeço, né, a participação. Tenho certeza que contribuiu muito, não só, né, para a minha pesquisa, mas também para quem está assistindo a esse podcast. Muito obrigado, João. Eu que agradeço o convite, a oportunidade para dialogar. Desejo boa sorte aí no seu trabalho. Eu penso ser importantíssimo aí para essa construção nossa, para nossa luta, né, diária no campo da educação. E sempre que precisar, estamos aí, vamos manter diálogo. Isso, perfeito. Agradeço você também que nos acompanhou até aqui. E tem mais um episódio, né? Não continue nos assistindo. Tem mais um episódio final, então, para a gente encerrar, né, essa sequência de podcast, fruto, né, da dissertação de mestrado profissional. Muito obrigado a todos que assistiram e até mais.